Bom dia para todos, a paz. Mais um domingo nós estamos aqui para estudar o discipulado da Igreja Restaurada. E hoje nós estamos no capítulo 4, né? Esse aqui é o nosso discipulado que eu mostro para vocês sempre, né? E nós estamos na página 27 do capítulo 4 do discipulado da Igreja Restaurada. Então é muito importante que a gente, eu creio que a gente deve estar encerrando o capítulo hoje, talvez sim ou talvez não sabemos. A princípio vamos tentar terminar hoje, mas o capítulo 4 é o capítulo que fala sobre igreja. É exatamente onde que nós estamos, fazemos parte, precisamos de uma igreja, necessitamos de uma igreja. E esse capítulo 4 é o capítulo que fala sobre a igreja, né? E logo no início, né, nós estamos na última aula, Mateus 16, versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi aí que o Senhor Jesus fundou a igreja, né? E a necessidade de ter uma igreja. Mas nós estamos na página 27, e nessa página 27 a gente estava falando sobre o fundamento. E qual é o fundamento da igreja? O fundamento da igreja a gente observa e vimos em 1 Pedro, no capítulo 2 de 1 Pedro, no versículo 1 ao 8, fala que Jesus é a pedra viva, né? Então, ele é o fundamento da igreja. A igreja, sem um fundamento, ela não existe. Toda instituição tem o seu fundamento, né? Por exemplo, né, a gente... nada funciona sem um fundamento. Por que existe? Por que acontece, né? E quando nós temos ali esse fundamento, a gente se baseia, cresce baseado nesse fundamento. Nós somos fundados por quê? Por Cristo. Cristo é o fundamento, Cristo fundou a igreja, Cristo iniciou essa igreja, ok? E ainda mais na página 27, no segundo parágrafo, fala assim: o outro lado deste fundamento é o ensino dos apóstolos e profetas. A gente consegue observar isso em Efésios, no capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Pastor Salvador, a paz, bom dia, bispo, bom dia, família restaurada, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Então nós já falamos sobre isso. Agora, hoje, o que é uma igreja, né? O que é a igreja, na verdade? Muitas pessoas não têm essa visão o que é uma igreja. Às vezes faz parte de uma igreja e não sabe o que é a igreja. Você acredita que tem pessoas que fazem parte de uma família e não sabem o que é uma família, né? Faz parte de uma sociedade ou de um grupo e não sabe o que é aquilo ali. E às vezes entra ou faz por emoção, enfim, não tem noção, né, realmente o que é. E nós vamos falar hoje sobre a igreja universal e a igreja local. A igreja universal não é uma denominação, fala, é a igreja toda de Cristo, envolve todas as denominações, né? Então há muita confusão das pessoas para entender essa diferença dessa igreja de Cristo, né, que envolve o mundo todo. Então, nós temos irmãos em Cristo que são ingleses, que são alemães, né, que são chilenos, que são americanos. Todos eles nós somos irmãos em Cristo, né? Nós pertencemos a essa igreja universal, a igreja que envolve todo mundo. Então eu tenho irmãos, né, porque nós não estamos falando de denominação, a nossa denominação é a igreja restaurada, né?
Mas nós não estamos falando de denominação, nós estamos falando de uma só igreja. Muita confusão se tem formado ultimamente a respeito da igreja, especialmente a igreja local, né? Então, e a Bíblia nos fala de uma igreja chamada, uma igreja que ela é universal. Você vai ver isso em Hebreus, no capítulo 12 de Hebreus, explica sobre essa igreja. Ou seja, não tem denominações, é uma só igreja. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 22 diz: tendes, porém, chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Aí diz aqui o versículo 23, presta bem atenção no versículo 23, que diz: a universal assembleia dos primogênitos escrito no céu. A universal assembleia dos primogênitos quer dizer, assembleia é uma reunião, significa assembleia, eclésia significa assembleia. Então, quando nós vimos aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 23, fala a universal assembleia dos primogênitos. Ou seja, todos nós pertencemos a essa igreja, é uma assembleia geral. É como se o Senhor falasse assim: eu quero reunir todos que são lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, todos que são, todos que temem e creem no Senhor Jesus. Então, aí não tem aí denominações, não tem país, ou seja, é uma só. Então, por isso que nós não devemos atacar a paz. Carol Costa, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Pastora Elizabeth também, que Deus abençoe, amém, sua vida grandemente. Fico feliz quando as pessoas participam e colocam aqui um alô aqui. Então, a gente não pode ficar atacando. Eu vejo muito isso, a gente ficar atacando algumas denominações. Evidentemente que quando nós vimos numa denominação que é uma seita e heresia, nós deixamos claro para os nossos membros: olha, aquele dali está fora da palavra de Deus, porque está classificado como seita e heresia. Eu tenho que fazer isso, porque eu não, é a visão que eu prego de fazer isso. Mas se tem uma igreja, né, que não tem a seita e heresia, mas é uma igreja que, na verdade, ela prega, às vezes uma é tradicional, outra é pentecostal, outra é renovada, outra é avivada, isso não importa. Uma igreja pode isso, pode aquilo, o importante é que ela esteja enquadrada dentro da palavra. Então, nós não devemos ficar atacando ou atingindo. Nós temos que batalhar contra o diabo, contra Satanás. Ele é o nosso inimigo. Né? E às vezes ele nos quer colocar contra outras igrejas, né? Outras denominações. Nós não estamos aqui para brigar com denominação nenhuma. Pelo contrário, nós temos que orar por elas para que elas possam crescer também e ganhar o reino de Deus. Às vezes eu vejo pastor que fica triste porque um outro abriu uma igreja próximo da dele. Eu fico impressionado com isso. Amado, o que Deus separou para você é para você, o que Deus separou para o outro é o outro, e Deus vai fazendo a obra. Às vezes as pessoas se sentem bem. Tem gente que gosta de estar com o Bispo Simões, mas tem gente que gosta de estar com outro pastor. Normal isso pode acontecer. Né? Nós não somos o superior nem melhor. Quem reina é o Senhor Jesus. Ele que reina, ele que é o nosso Salvador. Não é uma denominação que salva, e não é um bispo, um pastor que salva ninguém. Então a salvação está em Cristo, Ele é o centro. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dado a Ele. Então a gente tem que entender que nós fazemos parte dessa igreja. Cuidado em falar sobre essa igreja universal, porque na verdade a gente pensar que é alguma denominação, né? Acharmos que é alguma denominação, mas a Bíblia fala sobre essa igreja em Hebreus capítulo 12, versículo 13, a universal assembleia dos primogênitos escrito nos céus. Então todos nós fazemos parte desta igreja, que
Agora, eu queria falar para você que existe também as igrejas locais, né? E essa igreja local, quando nós falamos aqui da Universal, a igreja universal pode ser vista, ela não tem como você ver a igreja, todos nós, não temos como ser um prédio dela, somos todos nós. Às vezes quando eu entro no supermercado, quando eu chego em algum lugar, existem pessoas ali que eu não conheço espiritualmente, mas são pessoas que fazem parte da mesma igreja que eu faço, a igreja de Cristo. É isso que nós temos que entender. Então ela é composta por todos os santos, em todos os tempos. Ela só pode ser vista quando estiver reunida no céu. Na verdade, essa igreja, nós não sabemos hoje quantas pessoas fazem parte dessa igreja de Cristo, que é essa igreja geral, né? Um dia ela vai se reunir com o Senhor. Então não sabemos a quantidade, quantos são, não importa os idiomas que se falam, as nacionalidades, os países, né? O que importa é que todos vão ao encontro com o Senhor Jesus, e todos vão para o céu. E vai ser reunida um dia, vai ter uma reunião com todos esses santos. A gente observa isso que lá em Hebreus capítulo 12, versículo 22, fala: tendo, porém, chegado ao Monte Sião, a cidade dos vivos, Jerusalém celestial, e a muitos milhares de anjos, ou seja, haverá essa reunião, ok? Agora vamos falar, a igreja, essa igreja geral, assembleias, né, gerais, existem também as igrejas locais. Que igrejas locais são essas? Aí entram as denominações, né? A minha igreja, as outras denominações que existem, a nossa, né? Enfim, são congregações ou igrejas as mais diversas que existem hoje. No princípio havia uma igreja em cada cidade. Então, havia uma igreja daquela cidade, vamos supor, igreja restaurada de Trindade, era uma igreja só para a cidade de São Gonçalo, um exemplo. Hoje não, hoje nós temos a igreja restaurada de Trindade, a igreja restaurada de Jardim Alcântara e igreja restaurada de Porto do Rosa. Então seriam 3 igrejas numa só cidade. Mas antes não, era a igreja de Antioquia, a igreja de Filadélfia, a igreja lá de Jerusalém. Então havia a igreja que se reunia em uma igreja para cada cidade, porque a cidade era poucas pessoas, então uma igreja era suficiente. Hoje não, hoje você observa que tem uma mesma denominação em várias igrejas. Por isso que até a Batista tinha a primeira igreja Batista em Niterói, a primeira igreja Batista em São Gonçalo. Hoje porque tem várias igrejas, existem várias igrejas. Então hoje, devido a essas situações, então nós não temos mais condições de ter apenas uma igreja na cidade. Mas antigamente era assim, as cidades eram pequenas, hoje por causa da complexidade de vida urbana, é impossível haver mais, é impossível haver uma igreja local. Então a igreja local se reúne como uma família para cultuar a Deus e cumprir a sua missão. Qual o objetivo da igreja local? É facilitar as pessoas que estão mais próximas ali. Você pode observar que a paz, irmã Luciene acabou de entrar também, que Deus abençoe. Então você pode observar que, por exemplo, vamos falar numa cidade. A cidade tem os seus colégios municipais. Então eles colocam colégios municipais assim nos bairros, né, mais próximos, para as pessoas que moram próximo ali estar ali, né, naquele colégio municipal. Então o objetivo daquela igreja ali é facilitar as pessoas para estarem mais perto, moradores próximos, pessoas que vivem próximo, está a igreja. Agora, evidentemente, o que acontece às vezes, que pessoas que vêm de uma outra cidade para uma igreja que gosta, tem um carinho, isso acontece muito, né? Então a gente entende que é a igreja que você se identifica, você quer estar ali, você quer ver aqueles irmãos, você ama aquelas pessoas, você acredita no potencial daquelas pessoas. Então são as igrejas locais. Então existe essa igreja local. É importante entender que como igreja ela tem símbolos. Então eu queria falar agora para você sobre símbolos da igreja. Toda igreja ela possui símbolos. O que são símbolos? O que representa uma simbologia de igreja? A igreja ela é classificada em 1 Pedro, no capítulo
em 1 Coríntios, no capítulo 3, eu quero ler para você aqui, no capítulo 3, no versículo 10, dizendo o seguinte, 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento e o outro edifica sobre ele. Mas veja que cada um como edifica sobre ele. Aqui está falando que o símbolo da igreja é um edifício, é uma edificação. Segundo a graça, pus eu como sábio construtor. Então a igreja ela tem um símbolo de edifício, né? É uma coisa edificada. Edifício que eu falo não é edifício de 10, 15 andares, 20, pode ser um edifício de 2 andares, uma construção, uma coisa edificada. Tem pessoas que pensam que edifício é só um prédio. Não, o edifício é algo que está enraizado, estruturado. Uma casa é uma casa, né? Sala, cozinha, quando tem um edifício, não, um edifício é uma estrutura, né? E aqui é colocada essa situação. A igreja tem um símbolo como edifício. São edificados, edifica pessoas, edifica vidas, edifica família, fortalece, vai solidificar os compromissos de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, né? Então ela tem esse símbolo. E esse texto também, você vai, essa passagem você vê em Efésios, no capítulo 5 de Efésios, no versículo 20 e 22, olha só, diz, Efésios, no capítulo 2, Efésios 2, eu errei aqui, Efésios 2, no versículo 20 a 22 diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Ou seja, a igreja é um edifício, mas ela foi edificada aonde? Sobre um fundamento. Quem dos apóstolos? Lembra que eu falei para você que a igreja tem um fundamento? Quem é esse fundamento? É Jesus. E quem é que trouxe esse fundamento para a edificação da igreja? Os apóstolos e dos profetas. Os profetas, eles trouxeram o fundamento. Os apóstolos também trouxeram o fundamento. E esse fundamento que edifica a igreja, é a pedra principal, né? É a pedra angular. Ou seja, como eu vou edificar hoje um prédio? Eu vou fazer um alicerce, fazer uma coluna, os vergalhões, para poder aquele alicerce ficar firme, sólido, cair uma casa também. Então, edificar tem que ter uma pedra forte, uma pedra angular, um fundamento forte. Qual é o fundamento forte? É Jesus. Qual é a pedra angular? É o Senhor Jesus. E sobre essa pedra angular, e sobre essa pedra forte, a igreja não cai, ela vai estar firme. Ou seja, ela é edificada através dessa pedra angular. Ok? E 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 5, fala o seguinte, vós também como pedras vivas sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus. Aqui mostra claramente que, como eu falei de edificar, e que edifício é uma simbologia da igreja, aqui já fala em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, que vós também, ou seja, somos pedras vivas, né? Sois edificados como casa espiritual, ou seja, eu sou templo do Espírito Santo. A paz aí para a Patrícia, que chegou também, muito bom dia, que Deus abençoe a todos aí. Né? Então, essa casa para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, ou seja, somos nós, seres humanos, pessoas que fazemos parte da igreja. A igreja ela não existe sem nós, ali é templo. Muitas pessoas não entendem isso, não compreendem. A igreja é eclésia é assembleia se reúne. Desculpa você de repente não estar entendendo um pouco, mas não tem reunião de templos, as paredes não se movem, o templo é sólido, é uma construção física.
Agora eu posso pegar a igreja e botar ela reunida ali na Praça de Alcântara. A igreja restaurada está na Praça de Alcântara. Que isso, bicho, sou maluco? Não sou maluco, não sou doente mental nem retardado, não. Estou falando sim, porque a igreja é nós, somos nós que somos a igreja. É a Assembleia. Eu posso levar a igreja restaurada para estar reunido dentro do Maracanã. Posso pegar a igreja restaurada, estar na igreja, né? Lá, porque as pessoas, na verdade, elas falam igreja, 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 como se fosse um prédio. Igreja somos nós. Ali é um templo da igreja. A palavra correta é essa. Repita comigo, templo da igreja. Em Trindade nós temos o templo da igreja restaurada. Certo? Agora, isso, como está escrito aqui em 1 Pedro no capítulo 2, diz, vós também como pedras vivas, a pedra vivas a pedra que está dentro de nós, somos edificados, cada um como casa espiritual. Você é casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Então é essa visão espiritual que nós temos que ter. Então, claro que ficou aquele hábito de dizer igreja, mas ali onde a igreja se reúne naquele templo, na verdade, essas colocações. Outro símbolo que a igreja tem é a lavoura, né? 1 Coríntios capítulo 3 diz o seguinte, vamos lá, capítulo 3, no versículo 6 a 9, olha só. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, aquele que vai plantar, né? Uma lavoura lá e planta, e rega é um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Você está enquadrado nisso daí? Aqui fala lavoura. Igreja é uma lavoura. Por que uma lavoura? É lavoura porque eu plantei, Apolo regou. O apóstolo Paulo está dizendo, eu plantei, eu preguei. O outro foi e regou. Mas quem dá o crescimento é Deus. Então eu estou pregando na rádio, onde seja, na televisão, seja o que for. Preguei, ganhei. Aí vai lá um que vai cuidar, que vai regar. Quantas almas que eu já ganhei, outras pessoas cuidaram. E quantas almas outros ganharam e eu reguei. Isso faz parte, igreja é uma lavoura. Pelo que ninguém planta, ninguém rega, são coisa alguma, mas Deus é que dá o crescimento. Ou seja, pelo que nem o que planta, nem o que rega, são coisa alguma. O que adianta eu plantar e eu regar, se o Senhor não fazer crescer? Quem é que faz o crescimento é quem? É Jeová, é Deus, é Javé, ele que faz o crescimento. Ora, o que planta, o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão. Eu vou ganhar meu galardão porque eu ganhei almas para o Senhor Jesus. São meus filhos na fé. Não é verdade? Então eu vou ganhar alma para o Senhor Jesus. Quem cuida, né? Existem algumas pessoas que estão lá com o pastor Silas que eu ganhei para Jesus, mas o pastor Silas está cuidando. Né? Eu estou na sede lá em Itaboraí que eu ganhei para Jesus, mas o outro pastor está cuidando. É assim como está na minha igreja, pessoas que outras pessoas ganharam para Jesus e quem está cuidando sou eu. Mas quem é que dá o crescimento para tudo isso? Quem dá o crescimento para tudo isso é Deus. Então, nós estamos observando aí que um outro símbolo da igreja é a lavoura. Vamos falar de outro símbolo, é noiva e esposa. Como noiva, a igreja tem Jesus, que é o seu noivo. Ou seja, a igreja tem um símbolo de noivo. O pastor Salvador colocou assim, creio que assim como temos um corpo que vemos, em espírito que não vemos, a igreja universal é o espírito e a igreja física é o corpo. E as denominações, os membros do corpo, cada um com as suas funções. Aí bota aqui, deixa eu botar ver mais aqui, para a unidade do corpo. Muito bem colocado, pastor Salvador, realmente. Então, a igreja universal, somos todos do planeta que pertencemos ao Senhor Jesus, né? E os membros do corpo são as denominações, né? E fazem parte, né? Tem umas que é perna, outros é braço, né? Enfim. E isso é muito bem colocado pelo pastor Salvador. Muito bom, obrigado, pastor. Bênção. Então, noiva e esposa.
Então a igreja tem esse símbolo de noiva e esposa. As pessoas não entendem, às vezes não compreendem por que a igreja é noiva. Vamos ver aqui em Efésios, no capítulo 5 de Efésios, no versículo 22 e versículo 33, 22 e 33. 5, 22 e 33, diz, olha só, então ele coloca aqui, versículo 21, sujeitando-vos aos outros no temor a Cristo. As mulheres sejam como uma, submissas ao próprio marido, como o Senhor. Então ele coloca a igreja aqui nesse posicionamento de noiva. Então ele compara a igreja como noiva, dizendo, a igreja, assim como nós somos o Senhor. Então somos noiva, pois o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. Então coloca, o marido é a cabeça da mulher e Cristo é a cabeça da igreja. Então coloca a igreja como noiva, nós somos noiva, sendo ele próprio salvador do corpo. Está falando, não que de mulher, mas está falando, comparando a mulher como a noiva. Né? E de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, a noiva, assim também as mulheres estejam sujeitas a Cristo. Está colocando aqui a igreja como noiva. Né? Os maridos, amai-vos sua mulher, como também Cristo amou a sua igreja, a si mesmo se entregou por ela. Então está colocando de novo aqui claramente a igreja como noiva, fazendo comparação noiva com Cristo, para santificar, purificar com a lavagem da água pela palavra. Ou seja, eu não posso lavar a noiva, ninguém lava a noiva, purificar com palavra, com água da palavra, mas a igreja acontece isso, e isso aqui a gente está entendendo que está fazendo uma comparação de noiva, a fim de apresentá-la a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Está falando da igreja como noiva, a posição de noiva aqui. Assim devem os maridos amar cada um a sua mulher, como o Senhor próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então compara de novo a igreja, bota como noiva. E, pois somos membros de um só corpo, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão um só. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Olha só como ele fecha. Tem gente que pega esse texto aqui e fala só sobre casamento, mas o apóstolo Paulo está se referindo à igreja. Ou seja, nós somos noiva de Cristo. E para encerrar o versículo 33, fala assim também vos, cada um em particular, ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. O que acontece muito hoje é que os homens não estão amando as suas mulheres, e nem as mulheres estão respeitando os maridos. Elas fazem o que elas bem entendem, não dão satisfação de nada do que elas fazem, e às vezes tomam posições que deixam os maridos em xeque. Isso, biblicamente, já está errado. Mas aqui fala-se sobre noiva. Então, nós vimos um outro símbolo da igreja que é a noiva. E eu quero dar um texto de atenção em Efésios, no capítulo 5, versículo... em 2 Coríntios, fala sobre também a noiva de Cristo, né? 2 Coríntios... no capítulo 11, aqui, 11, 2. Estou zeloso de vós como o zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, Cristo. Apóstolo Paulo, ele está dizendo, estou zeloso de vós. Ele estava zelando de vós como zelo de Deus. Então, quando a gente ensina, prega, estamos zelando. Tenho-vos preparado para vos apresentar como virgem para um marido, né? Um marido. E quem é esse marido? A saber, é Cristo. É Cristo. Ou seja, na verdade, a gente vê caracterizando claramente a igreja como noiva de Cristo. Agora vamos uma outra classificação da igreja, um outro símbolo da igreja. A igreja é como corpo, né? Vimos a igreja como edifício, como lavoura, vimos como noiva e esposa, agora nós vamos ver a igreja como um corpo.
Deixa eu ver como é que nós estamos com o nosso tempo aqui. Ainda são 11h02. Nós temos ainda aí 3 minutos para concluir. 11h15, não é verdade? Corpo. É um corpo que a igreja tem sido mais conhecida entre os evangélicos. Então a igreja, a pessoa fala que nós somos um corpo. E que nesse corpo, Cristo é a cabeça. E está submissa a ele, né? Ainda como noiva, ele deve se apresentar ao Senhor pura, sem ruga e sem defeito. Nós vimos, né? Então, como noiva é isso. Mas nós temos que entender que é um corpo. É um corpo que Cristo é a cabeça. É onde a gente consegue ver isso? Em Efésios, no capítulo 5 de Efésios. Deixa eu ver aqui. Aqui. Efésios, no capítulo 5 de Efésios. No versículo 26, no versículo 22, diz o seguinte, né? Ao 33, nós enxergamos isso claramente, onde colocou a igreja como, desculpa, né? Pulei aqui, entrei em conflito, algo falei diferente. Capítulo 12, tá? Eu estava voltando aqui na noiva, né? Tudo aqui é ao vivo, então acontece isso mesmo. Vamos. 1 Coríntios no capítulo... desculpa, 1 Coríntios não, 2 Coríntios. Eu estou 2 Coríntios no capítulo 12 de 2 Coríntios. Olha o que diz a partir do versículo 12. 12. Né? Desculpa, 1 Coríntios 12 mesmo, tá? Diz o seguinte: assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, assim todos os membros são muitos, formados um só corpo, assim é Cristo também. Então aqui caracteriza a simbologia de corpo, por quê? O corpo é uma unidade. Eu não posso pegar assim, meu braço, colocar no canto, minha perna colocar no outro, né? Eu não posso colocar o dedo ali, eu não posso colocar o pé ali. A gente não pode fazer isso. Como é que você vai desmembrar o teu corpo? Hoje eu vou trabalhar, vou deixar o pé em casa. Hoje eu vou à praia, eu vou deixar a mão em casa, né? Vou deixar o dedo aqui, vou deixar o ombro ali, vou deixar a perna ali. Não tem, então não tem. Então, querido, a paz para todos aí, amém? Então, eu não posso fazer com que a igreja tenha essa situação de você poder desmembrar a igreja. Você não pode fazer isso. Assim como o corpo é uma unidade, mas também muitos membros. E todos os membros são sendo muitos. Então, nós temos vários membros no nosso corpo, né? Então, formando um só corpo. Assim é Cristo também. Ou seja, a classificação é muito simples, porque ela nos coloca numa situação de dizer o seguinte: pois todos nós somos batizados em um só Espírito, formado um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos nós fomos dados a beber de um só Espírito. Ou seja, isso é a igreja. Não importa a nacionalidade, não importa ser grego, não importa ser judeu, né? Todos somos livres, todos somos dados a beber de um só Espírito. Qual Espírito? É o Espírito de Deus. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, no corpo não tem só a perna, o braço, né? Só o dedo, só o pé, né? O corpo tem vários membros, né? Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Então o pé fala, por que eu não sou mão? E se a orelha disser, por que eu não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Aí diz, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Deus, porém, colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem só membro, onde estaria o corpo? E coloca claramente versículo 20, né? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não se pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Como é que o olho vai falar para a mão? Não preciso de você, mão. Nem ainda a cabeça aos pés. Não tenho necessidade de vós. Ante os vossos membros, corpo,
que aparecem ser mais fracos são necessários. E às vezes nós temos membros que são mais fracos na igreja, mas são necessários. E os que nos aparecem menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. E os que nos são menos decorosos, damos muito, se regozijam com ele. Então nós observamos aqui claramente a igreja na posição de corpo. E quando você observa isso, você entende a importância desse corpo, porque o corpo nós precisamos de um pé, de um braço, do dedo, um faz parte do outro. E se um membro, na verdade, ele está doente, está machucado, a gente sente, às vezes, uma unha machucada, né? Um mosquito que morde de você, alguma coisa você sente o corpo todo. Então às vezes a gente dá valor, a minha mão é mais bonita, meu pé é mais bonito, a mão é mais bonita do que o pé é mais bonito do que a mão, mas nós temos que entender que tudo faz parte do corpo. E se alguém elogia alguma coisa do teu corpo, nós ficamos felizes, porque aquela parte do corpo nosso é elogiada. Então a igreja é classificada como corpo. E agora nós vamos falar sobre casa. A igreja tem um símbolo de casa, né? A gente consegue enxergar isso lá em Timóteo. Timóteo coloca isso para a gente, de maneira que a gente possa entender esse posicionamento da igreja como casa. Quando Timóteo, no capítulo 3, no versículo 14 a 16, é uma leitura rápida, que diz: escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, saiba como convém andar na casa de Deus. Então, olha só, saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o esteio da verdade. Sem dúvida alguma, grande é esse ministério de piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. É interessante a gente compreender aqui que Timóteo, Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala sobre a igreja como casa. De fato, o termo grego usado por Paulo no versículo 15, para que, se eu tardar, saiba como vem andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna, esteio da verdade. Não quer dizer casa como edifício, mas como família. A igreja é uma família de Deus, que o nosso grande Pai e o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Pai e Jesus Cristo é o nosso irmão. Aí a gente caracteriza a igreja como casa e como família. As pessoas falam assim: eu vou para minha casa, eu vou para minha família, né? Então a igreja é uma família. Então você observa que eu vou para a casa do Pai. A casa do Pai, no mundo, outros pensam que é lá em cima, mas aonde que está o filho dele? Na igreja. A gente, não só na igreja, claro, mas ele que é o dono da igreja, e o filho dele é nosso irmão mais velho, e nós vamos para casa. A igreja tem essa classificação. Quando nós reunimos, estamos como casa, porque temos a presença de Deus, que o Pai, somos salvos pelo Senhor Jesus, e estamos com nossos irmãos espirituais. Então a gente consegue entender e compreender que a classificação de igreja como casa, ela é incrível. E quem apresenta isso é Paulo, no capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo 14 a 16. As colocações aqui feitas, às vezes nós sentimos que nós perdemos alguns sinais aqui, alcançamos aqui ao vivo, um problema de memória, enfim, mas procuramos retornar. Isso acontece, se Deus quiser, em breve vamos estar numa situação melhor para poder passar esse ensino para vocês. Nós ensinamos hoje sobre o que é uma igreja, os dois tipos de igreja: a igreja universal, que é a igreja geral, que não tem templos, a igreja somos nós, não somos denominações, e as igrejas locais. Falamos aqui sobre os símbolos da igreja, que são edifício, lavoura
noiva e esposa, corpo e casa. Esses são os símbolos da igreja. A igreja tem esse símbolo. Explicamos por que existem esses símbolos, como esses símbolos, eles, na verdade, significam através da palavra de Deus, como edifício, né? Nós somos edificados através da igreja, através da palavra. E como lavoura, diz que eu plantei e Apolo regou, né? Um planta e o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Como noiva, a noiva que ela é cuidada, zelada, preparada, como noiva de Cristo, como corpo. Nós somos um corpo, precisamos um do outro. Um pode ser mas tudo é importante no corpo. Quem é braço, quem é dedo, quem é ouvido, todos nós fazemos parte desse corpo. E como casa, é a casa de Deus, aonde nós podemos ter o privilégio de, nessa casa, né, ter um pai, que é o nosso Deus, ter um irmão mais velho, que é Jesus, e ter os nossos irmãos, que é eu, você, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Mas, na verdade, somos uma família de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, quero agradecer a sua companhia, o momento que passamos juntos aqui, de poder conhecer, de aprender a palavra de Deus. Já são 11h15, estamos encerrando, como eu falei, são 45 minutos e no próximo estudo nós vamos falar sobre, para encerrar o capítulo 4, a missão da igreja em relação a Deus, em relação a si mesma, em relação ao mundo, né? E depois vamos falar sobre os oficiais da igreja. Quem são os oficiais da igreja? Realmente a igreja existe oficiais e muitas pessoas às vezes não gostam, se sentem menor, ou quando falam, fulano é oficial da igreja. Mas a igreja coloca isso claramente, nós vamos explicar isso para vocês. Qual é a missão? Existe 3 missões. A missão da igreja em relação a Deus, em relação a si mesma e em relação ao mundo. Beijo no coração do Bispo Simões, né? Eu quero parabenizar aí ontem os jovens pelo culto de jovens, onde foi uma bênção. Parabenizar toda a equipe, todos os líderes, todos os irmãos que trabalharam diretamente. A mensagem foi maravilhosa. Foi uma bênção, um pregador, um exemplo de missões, trabalho, de reino. Que Deus abençoe. Parabenizar aí pelo grande momento de ontem que nós passamos ali no tempo da igreja orada. Beijo no coração, até próximo domingo. Fica na paz.